Ser ou não ser, eis a grande questão. Mas ser pouco, ser muito, ser o meio ou o meio do meio? Sim, não, quente, frio, homem, mulher, céu, inferno, é tanta coisa que eu já nem sei. Não quero mais coesão. Eu quero tesão, boca na boca, olho no olho, não resistir à emoção. Emocionada, sim. Afinal, dizem que viver é pra quem tem coragem. E eu digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só pra quem ousa se contradizer. Coragem é ser muito você. Em janeiro de 2025, uma frase ecoou por todos os cantos do Brasil. A vida presta. A frase de Fernanda Torres ao ganhar o Golden Globe pelo seu papel no filme Ainda Estou Aqui. Hoje, dia 14 de junho de 2025, há quase 2 anos da escalada do genocídio em Gaza e de um silêncio perturbador sobre o que deve ser a maior atrocidade cometida pela humanidade, e há 2 dias dos ataques de Israel ao Irã, e na iminência de uma nova guerra, eu me pergunto: será que a vida presta? Essa semana dos namorados, eu saí com a minha avó, que tá aqui hoje, num date. E eu perguntei pra ela: a vida presta, avó? Ela falou: não. A vida é luta. Ninguém pode dizer que é feliz. A gente tem alguns momentos felizes, mas feliz mesmo ninguém é. Aí, eu levei esse relato para minha analista. E a minha analista falou assim: talvez, justamente porque a vida é luta, é que ela presta. Eu não sei, presta? Vamos descobrir hoje, talvez, ou tentar. E nós estamos aqui no MIS, mais uma vez, o Museu da Imagem e do Som em São Paulo, que recebeu exposições de grandes nomes e agora abre suas portas para receber as gravações abertas da Louva-a-Deusa. Então, se você quer assistir ao último episódio aqui de perto ou saber das próximas gravações das próximas temporadas, corre lá no @podcast Louva-a-Deusa e já aproveita, segue a gente por lá e avalia com 5 estrelinhas nessa plataforma que você nos ouve nesse instante. E a gente está aqui com uma plateia muito animada. Obrigada por terem acordado cedo hoje para conversar com a gente, mas tenho certeza que vai valer a pena e você que está nos escutando vai gostar também dessa viagem. Eu vou apresentar as minhas convidadas de hoje. Eu estou na companhia dela, que é corintiana, feminista, jornalista, escritora, colunista, aquela que fala o que ninguém diz, mas que todo mundo deveria escutar, de quem eu sou muito, muito, muito fã, e nem acredito que eu tô com ela aqui do lado. Miri Lacombe, seja muito bem-vinda. É um prazer. Obrigada. E para formar a nossa santíssima trindade de hoje, eu recebo a cantora, compositora, nascida no sertão da Bahia, que já recebeu 2 indicações ao Grammy Latino, que exala poesia, brasilidade, é autora de composições singulares. Ela é autêntica, é única, e eu também quero te dizer que eu cito você desde a primeira temporada da Louva-a-Deusa, então eu estou muito honrada também de receber a Açucena. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Nossa, hoje vai ser demais para mim. Eu tô aqui que não me aguento. Mas eu vou começar, para me acalmar, louvando com vocês. Então vamos louvar uma pessoa. A gente ensaiou, hein? Uma pessoa, uma coisa, uma circunstância que trouxe vocês para o momento de agora. Uma pessoa, uma coisa, uma circunstância boa, porque a gente vai louvar.
Aí a gente vai falar o nome dessa pessoa, vocês vão contar o porquê, a gente fala o nome, e aí todo mundo fala axé, amém, inxalá, o que quiser. Quer ler? Nossa, começa, por favor. Eu sou uma geminiana que eu tô pensando já em 15 opções. Eu começo e você decide qual vai ser. Tá bom? Eu vou louvar uma das minhas cachorras que morreu essa semana. Ela era... Eu tenho vários... Eu virei uma pessoa cachorrenta, eu tenho 8 cachorros. Ela era a mais velhinha da matilha. Ela morreu com 15 anos, ela foi uma cachorra muito livre, ela viveu muito feliz. E o nome dela era Frida. E é isso. Ai, louvada seja Frida! Axé! Que linda! Eu tenho uma Frida também, uma cachorrinha Frida. A Frida virou, eu escrevi um texto, a Frida virou uma cerejeira. E eu ia falar mais coisas, obrigada por você ter falado isso, que eu não consegui falar. Que, assim, a gente acha que esse mundo é nosso, né? A gente aprende, pelo menos eu aprendi assim, que Deus fez o mundo em 7 dias, não foi? Preparou tudo, aí a gente chegou no seu. Tipo, tá tudo pronto e a gente chegou. Gente, assim, não é pra gente esse mundo. A gente é só mais uma espécie dentro desse mundo. Há outros seres nesse mundo. Há espécies companheiras, há espécies que ajudam a gente a passar por aqui. Eu acho que cachorros são uma dessas espécies, né? Então, mas há outras coisas, assim, sem as árvores, a gente não estaria aqui, porque a inspiração das árvores é a nossa inspiração. E a nossa expiração é a inspiração das árvores. Então, a gente acha que a gente chegou assim para brilhar, né? E no 7º dia, aparentemente, ela descansou, não foi? Ela fez tudo e descansou. Ela, Deus, né? Então, acho que não é bem assim, a gente não é tão importante assim. Não. Então, só o louvar também outros seres que vivem aqui com a gente. É isso, louvados sejam. Que lindo. Ai, Açucena, e você? Quem que você louva? Nossa, é difícil, viu? Difícil Vocês me pegaram difícil. Eu sempre falo muito da minha avó, né? Quando as pessoas me perguntam, mas eu falo muito pouco da minha mãe. E que minha mãe foi fundamental na minha existência. E nesse momento do mês do orgulho, eu acho que é fundamental a gente falar das mulheres que nos formaram. E eu falei muito da minha avó e hoje eu quero louvar a minha mãe, que foi quem me ensinou muito a ser quem eu sou e que engendrou em mim a coragem de poder ser Açucena. Que a gente estava assistindo a novela Tropicaliente um dia, na reprise, e tinha uma personagem chamada Açucena, da Carolina Dickmann. Eu era uma criancinha e minha mãe falou assim, ó, ai, se eu tivesse uma outra filha, ela ia se chamar Açucena. Esse nome é tão lindo. Aí eu, criancinha, o olhinho brilhou. E quando eu transicionei, quando passei por uma transição de gênero, não tinha outro nome. Eu já estava batizada pela minha mãe. Então, mamãe, sua filha Açucena tá aqui. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Margarete. Então, louvada seja a Margarete. Sim. Muito bom. Que lindo. Sabe que essa semana, quando eu fui no date com a minha avó, eu tenho um vô que ele tá numa reta final de Alzheimer, assim, que é o marido da minha avó. E um avô muito querido, que eu admiro profundamente, que eu cresci, sim, completamente apaixonada por esse avô. E eu decidi que meu próximo livro seria sobre ele. E aí eu saí com a minha avó e a gente ficou conversando nesse date, né, vó, sobre várias coisas. Eu aproveitei, ela estava aberta, quase fiz uma entrevista com você, né, vó? Foi, né? E ela foi me respondendo assim, e aí eu percebi, gente, talvez eu descubra que esse livro vai ser sobre a minha avó. Ao longo da vida, eu, por estar inserida numa sociedade patriarcal, machista e tudo mais, eu aprendi a valorizar muito os homens da minha casa, assim, a dar uma grande importância ao meu pai, de admirar ele, admirar muito esse meu avô por várias coisas, e esqueci um pouco das histórias das mulheres. E conversando com a minha avó, eu falei, nossa, a história talvez seja muito sobre ela. E talvez no dia que eu aprender a valorizar a história da minha avó e da minha mãe, eu possa, então, valorizar a minha.
que ainda não consigo. Então, Sim. enfim, louvadas sejam as mulheres da minha família. Então, bora à frase, a vida presta. Acho que todas essas pessoas fazem a nossa vida prestar. Essas pessoas, esses seres que estão na nossa vida fazem a nossa vida prestar, eu acho que de algum modo. Mas quando essa frase veio, eu acho que todo mundo sentiu alguma coisa. Talvez, inclusive, por ter vindo de quem veio e a partir de um papel no filme que foi, né? Que é um filme que é muito sensível pra gente, né? Pra nossa história. Esse meu avô, por exemplo, eu não perco a oportunidade de falar dele, mas ele lutou contra a ditadura militar, foi preso e torturado por 2 vezes, e enquanto a minha avó ficava com os filhos em casa e os militares dentro de casa com a arma apontada para a cabeça da neném, que era minha mãe, e falavam para ela que se minha mãe chorasse, eles atirariam. Imagina, uma neném. E minha avó vivendo essa pressão toda quando meu avô estava desaparecido. Então, acho que tudo isso faz com que tenha um peso ainda maior, né, essa frase. Quero saber o que foi que passou primeiro na cabeça de vocês quando vocês ouviram Fernanda Torres dizer isso. O meme. A vida não presta. Primeiro que eu sou jovem, velha demais para você e jovem demais para o seu pai. Eu lembro que ela virou um meme com a vida não presta. Eu acho que ela brincou com essa... Acho não, né? Ela fez uma paródia de si mesma de forma muito inteligente. E acho que, com certeza, dá para tirar uma reflexão muito profunda do A Vida Presta, ainda mais no contexto do mundo que a gente está. A gente está no mundo em guerra, a gente está no mundo onde tudo é hiper... Eu estava conversando com as meninas, inclusive, hiperimagético, hipersonoro, hiperinformacional, hiperdigitalizado, e quase que uma retirada do ser humano da natureza, né? Como se nós não fôssemos a natureza, que é bem aquilo que você disse, como se nós estivéssemos também apartados daquilo que nós somos. Quando nós... a gente fala assim, não, nós e a natureza. Não, nós somos a natureza. O que a gente está fazendo é se artificializando e nos lançando fora dela, sendo que nós somos ela também. Não nos esqueçamos disso. Mas, enfim, a vida presta. Mas falei demais, Miriam. Vai lá. Não, imagina. Eu concordo com a sua avó, assim. A vida é luta, né? O Luiz Antônio Simas, um historiador de quem eu gosto muito, ele diz o seguinte: a gente não faz festa porque a vida é mole. A gente faz festa porque a vida é dura. Então, eu acho que a vida é luta e a vida presta. Eu concordo também com a sua terapeuta, né? Porque, assim, presta porque é a luta. Mas se a gente for olhar o que está acontecendo no mundo hoje, sim, a gente está diante de guerras, né? Nós somos uma geração que está testemunhando, talvez passivamente, um genocídio. A gente já tem exemplos na história para saber que o que está acontecendo é errado, para saber onde vai dar. Em Gaza, a gente está vendo os Estados Unidos se tornarem um país fascista. O que está acontecendo com imigrantes lá chama fascismo. Esse é o nome técnico do que está acontecendo. A gente precisa chamar as coisas pelo nome que elas têm. Fascismo. Você enjaular imigrantes, mandar imigrantes para campos de detenção, você separar mães de filhos, filhos de mães, em algema, por serem suspeitos. Gente, assim, primeiro que não existe imigrante, nenhuma pessoa é ilegal, né? Isso já é a linguagem importa. Nenhum ser humano é ilegal, né? Então, tudo que está acontecendo, e vai piorar, gente, assim, o nazismo não começou nos campos de concentração. Começou 10 anos antes dos campos de concentração. Os campos de concentração foram bem no finalzinho. A gente lembra disso, né? Mas o nazismo e o fascismo começaram muito antes. A gente está vivendo isso. Então, a gente viu, a semana passada, outra mãe enterrar um filho no Morro de Santo Amaro, no Rio. O Eros Mendes, um garoto que estava numa festa junina comprando um sanduíche. Então, quando a gente fala... Uma comunidade em festa. Hein? Numa comunidade em festa. O filho sai de casa, mãe, eu vou a uma festa junina, vai, meu filho, vai com Deus. Ele não volta. E o discurso dessa mãe, enterrando o filho... Então, quando a gente fala do filme,
A gente acha que as pessoas sumiam das casas e agora não acontece mais, que era o que aconteceu no filme da Fernanda Torres. Acontece, gente. Está acontecendo enquanto a gente está aqui falando. Democracia só existe aqui nesse bairro que a gente está. Não existe nas favelas, não existe nas periferias. As pessoas somem. Pais, filhos, somem. A polícia faz o que quiser. Então, se a gente pensar em tudo isso, é desesperador realmente, né? Ainda com a consciência de que a gente vai acabar e de que a gente vai perder pessoas que a gente ama, ou coisas que a gente ama, ou bichos que a gente ama. O que a gente faz? Festa. Festa. A gente se reúne, a gente sai com pessoas que a gente ama, a gente liga para alguém que a gente ama, a gente cria, a gente faz música, a gente faz poesia, a gente escreve livro, a gente faz uma refeição boa, toma uma taça de vinho. É nessas horas que a vida presta. Quando a gente for embora daqui, o que a gente vai lembrar, eu acho, são esses momentos bem comezinho, bem miudinhos, sabe? Não é do grandioso. Então, assim, é difícil a gente convencer a mãe do Eros que a vida presta, né? Mas talvez ela também reencontre um lugar para voltar a sorrir. Eu rezo por isso, porque senão é só revoltante mesmo, né? Senão a gente se desespera num nível assim. Mas, enfim, presta. Mas a gente está aqui falando de luta, né? Quais lutas prestam, assim, né? Acho que todas as lutas prestam, mas quero dizer, quais são as lutas que importam para vocês, as lutas que vocês abraçam, as que valem a pena. E aí, desde essas que a gente está falando que são tão importantes, né? Mas as do dia a dia mesmo, enfim, da rotina, as lutas com a gente mesma, sabe? Essas pequenas lutas da vida. Quais delas importam e quais delas vocês descobriram que não importa tanto assim? Nossa, eu descobri que, contraditoriamente, uma das lutas mais importantes é pela liberdade, né? Só que essa palavra liberdade, ela parece intangível, mas ela está em todos os aspectos da nossa vida. E depois que eu saí de uma relação abusiva, eu percebi que, contraditoriamente, a nossa liberdade tem que ser vigiada. Uhum. Contraditoriamente, a liberdade precisa ser vigiada mesmo, a gente ficar olhando para ela como uma guardiã, né? Da nossa liberdade. E quando eu digo guardiã, eu digo desde a liberdade política, nos aspectos mais fundamentais de uma sociedade, quanto da liberdade individual e afetiva, e porque parece que tem sempre também alguém à espreita querendo tirar a nossa liberdade de nós mesmas. E no sentido afetivo mesmo que eu estou querendo dizer, quando as pessoas que vivem numa relação abusiva ou que saíram dela vão saber do que eu estou falando. Porque é muito difícil você entender que você está numa relação abusiva, e quando você entende, é muito difícil você sair. E a liberdade, ela está em todos os níveis, precisando que você a fortaleça, que você... E quando a gente fala disso, funciona para a democracia, funciona para as instituições, como a educação. O Brasil, a gente está falando de ditadura militar, a gente está num país que não conseguiu construir uma liberdade tão profunda, porque não conseguiu construir efetivamente a memória de maneira popular. Nós fomos um dos poucos países que só conseguiu há pouco tempo, no governo Dilma, construir uma comissão da verdade e não da justiça. Os outros países têm comissão da verdade e da justiça para punir os crimes da ditadura. A gente só tem uma comissão da verdade. Isso é sintomático. Mas voltando para uma liberdade aqui, de subjetiva, afetiva, interrelacional, a gente precisa cuidar dela. É muito interessante como é muito fácil a gente esquecer quem a gente era. E aí eu liguei para uma amiga minha e ela falou assim para mim, mas como que você não consegue sair dessa relação? Eu falei, eu não sei. Ela falou, mas você precisa lembrar de quem você é. Porque uma pessoa que passou por uma transição de gênero, isso aí não é nada, isso é fichinha. Na hora que ela falou isso para mim, eu falei, porra, é real. Porque o que eu tive que enfrentar dentro de mim para poder ser quem eu sou, e de repente vir um déspota qualquer para tentar tirar minha alegria, meu controle.
que eu faço com isso? Eu tenho que relembrar quem eu sou para poder tornar senhora de mim mesma de novo. Então, eu acho que sobre a luta que você diz, essa luta vale a pena. A luta pela nossa liberdade constante, porque é preciso lembrar que ninguém nos dá a liberdade. A liberdade é uma luta diária, constante. Ninguém deu liberdade à negritude. Ninguém deu liberdade aos indígenas que foram estuprados na sua própria terra. Foi uma conquista diária. Foi uma luta diária. Assim como nós. Isso é um exemplo para a gente. Então, a gente conquista a nossa liberdade todo dia. Muito bem, é isso mesmo. Que lindo. Essa luta presta. Pode aplaudir. Que bonito. Essa luta presta. É. Tem um autor que eu gosto muito, é um homem trans, ele se chama Paul Preciado. Sim. Ele diz que liberdade é um túnel que a gente cava com as mãos para sair dos lugares, né? Para sair das jaulas em que essa sociedade heteropatriarcal colocou a gente. Acho que o conceito liberal de liberdade, esse que também ensinaram para a gente, que liberdade é você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, quando você quiser. É uma ficção, é uma mentira e é uma perversidade. Total. Porque, assim, liberdade, Renato Russo cantou, né? Disciplina é liberdade. É isso. Liberdade é atenção, é disciplina, é atenção porque a gente vive em relação. A gente não existe sozinho, a gente é um corpo social. Gente, o homem comeu uma carne crua em 2019, lá do outro lado do mundo, a gente adoeceu. Nossa. Se isso não mostra para a gente que estamos em relação, que não existe saúde privada, toda saúde é pública. Se isso não ensinou para a gente, o que é que vai ensinar? Liberdade individual, que é esse conceito capitalista, neoliberal, não existe, é tipo meritocracia, é tipo unicórnio. A gente quer achar que existe, mas não existe. Não existe porque a gente está uns com os outros. A gente se afeta o tempo inteiro. Né? Uma coisa que eu digo aqui pode afetar vocês. Uma reação de vocês pode me afetar. A gente está se afetando o tempo inteiro. Então, esse conceito de liberdade, ele é uma loucura. Mas claro que ele serve ao sistema que está aí. Porque se a gente acreditar que a gente é a gente, só a gente, individualmente, que não existe nada além da gente, como disse a Margaret Thatcher, né? Que descansa no inferno. Eu gosto de seriado, né? Então eu via Friends e eu gostava. Hoje, com a cartilha que eu tenho do feminismo, eu entendo que era bem machista e racista, mas enfim, tem umas coisas muito legais, porque alguém fala de alguém que morreu e a outra pessoa fala assim: onde você estiver, fica bem. É mais ou menos isso. Então ela falou, né? Só existem famílias e indivíduos, é cada um por si. E aí ela criou, né? Ela atuou para expandir esse sistema, que faz com que a gente viva nesses termos, assim. Faz você seu corre, porque se não sei quem conseguiu, você vai conseguir. Se você não conseguir, é porque você é preguiçoso ou preguiçosa. Gente, as pessoas menos preguiçosas que eu conheço, elas são pobres. E as mais preguiçosas são indecentemente ricas. Então, não é verdade, simplesmente não é verdade, né? As pessoas menos preguiçosas que eu conheço, elas acordam às 4 horas da manhã, passam 3 horas em transporte público, trabalhando 10 horas para depois voltar para casa e continuar trabalhando. Então, a gente precisa entender as coisas como elas são, né? Essa liberdade que ensinaram para a gente, ela não existe. Liberdade é enxergar o outro. É justamente isso que é a liberdade, né? Então, eu gosto muito dessa ideia assim, você transicionou, você cavou o seu túnel com as mãos para sair de onde você estava. O que pode te assustar, né? O que pode te amedrontar? Mas são as pessoas que estão fora da nossa vida que dão esse contexto, né? Amiga, sai, vai ser social, né? Como você bem disse. Exato. Então, é essa rede, sabe? Mas, assim, a gente precisa lutar para que a gente volte a ter algum tecido social, né? Lutar pelo SUS é uma luta feminista, é uma luta muito importante. Lutar por aposentadoria, essas lutas todas são muito feministas, né? Então, está tudo misturado. Qual é a luta? Eu acho que talvez a luta para a gente nomear a liberdade
pelo que liberdade é, né? É isso, é a gente estar junto, é um com o outro, uma com a outra, lutar para que todo mundo consiga viver nesse mundo sendo quem é, e com direito a gente nivelar a plataforma, sabe? Para que ninguém tenha privilégios, para que todos tenham direitos. Então, é essa luta, assim, é uma senhora luta, gente, por isso que a gente tem que festejar muito, porque a gente precisa dessa parada, né? Para a gente se reconectar e dançar e cantar, comer, beber, e aí no dia seguinte começa de novo. Você falou que a liberdade de disciplina. Eu já citei isso, inclusive, essa temporada. A gente está falando muito de liberdade nessa temporada, acho que não por acaso. E uma vez a Zandieri me falou que não existe liberdade sem responsabilidade. Então, acho que é meio por aí, né? E agora a gente está falando de capitalismo e enfim, que faz com que a gente acredite também que a liberdade é a gente fazer o que quer, né? Também é uma ideia também traz uma ideia de que a vida precisa prestar no sentido de ser útil. A vida precisa ser útil. Se a vida não é útil, talvez ela não preste, ela não sirva a nada, né? A vida precisa ser útil. Porque, ao mesmo tempo que eu falo isso com um tom de crítica, se eu não me sinto útil, sim, eu entro em completo desespero. Porque quero ser útil para o mundo, seja para construir o mundo que eu acredito, ou mesmo porque também está super introjetada em mim essa ideia, e aí quando eu me pego à tarde sem fazer nada, me sinto um inútil que não serve para nada nessa vida. E fico caçando o que fazer, mesmo que não tenha. Então, a vida tem que ser útil? Eu acho que não, como a Billy bem disse, eu acho que a vida tem que ser útil, mas não no sentido capitalista. Eu acho que a utilidade das coisas não está no utilitarismo. Boa. Mas se a gente olha, sei lá, a natureza, até o cocô da vaca tem uma utilidade no seu. Mas é mais sobre essa utilidade do que sobre o utilitarismo em si. Então, eu gosto de ser útil na minha sociedade. Eu gosto de, às vezes, claro, pensar primeiro nesse comum. Às vezes a utilidade faz bem para o ego também, você saber o que você quer da vida, você saber aonde você quer chegar, e tá tudo bem também se você não souber. Claro que na sociedade que a gente está, não tá tudo bem. Você precisa saber. É uma sociedade utilitarista mesmo. Por isso que a gente precisa desconstruir para construir. Não só desconstruir, porque é difícil. A gente não pode desconstruir e deixar o nada. Precisa construir. Qual o conceito de utilidade que eu quero ter para o mundo? Eu vou até pensar aqui, estou pensando. Não consegui concluir meu raciocínio, não. Então, mas a gente pode pensar juntas. Eu acho uma boa ideia. Porque utilidade como utilitarismo é um conceito liberal, como desempenho, eficiência, justamente, cálculo, custo-benefício, que é tudo para construir a sociedade nesses termos masculinistas. Né? E produtivos demais. Produtivo, é uma outra palavra, é isso. A gente precisa ser produtivo, assim. Então, nesses termos, eu acho que a gente está dentro de uma armadilha muito conveniente a quem está no poder. Porque aí a gente está servindo alguém. Esse nosso desempenho, a necessidade de você desempenhar sem fim, né? De você ser eficiente. São palavras muito liberais. Então, toda vez que a gente ouve essas palavras, a gente precisa pensar assim, elas estão servindo a quem? Eu estou correndo desse jeito por quê, para quem? Né? Então, a utilidade de você colaborar, no sentido de colaborar, como o cocô na natureza, né? Que serve como fertilizante, assim. Às vezes eu brinco com isso, gente, as pessoas cagam muita regra, né? E aí agora eu falo assim, gente, se regra fosse cocô, você viveria num jardim muito florido, porque Sim. É mais ou menos isso, né? Então, eu acho que a gente precisa redefinir esses conceitos. A vida é colaboração. A gente não conseguiria passar por aqui sem ajuda, né? A gente precisa se ajudar uns aos outros o tempo inteiro. A consciência de que a gente vai acabar, ela é devastadora.
né? A gente, em tese, a gente é o único ser que sabe que a gente vai acabar, né? Uns acham que é um privilégio da consciência, mas pode ser também uma danação. Saber que a gente vai morrer é difícil lidar com isso. Então, a gente precisa se ajudar a passar por aqui. E a gente nem precisaria ter que lutar tanto para conquistar direitos. A gente passa a vida lutando pelo que a gente deveria só não precisar lutar, porque já seria suficientemente difícil passar por aqui, sabendo que a gente vai acabar e que a gente, talvez pior, que a gente vai perder pessoas, assim, tudo dando muito certo, gente. A gente vai enterrar as pessoas que vieram antes da gente, né? E isso já é extremamente dolorido, né? E isso dando certo, assim, porque eu volto na mãe do Eros. Então, não é para ser assim, né? A vida não é para ser assim, é só para a gente se ajudar, mas a gente olha em volta e vê que tem um sistema instigando a gente a não, muito pelo contrário, né? A não se ajudar, o tempo inteiro lutar. Você sabe que eu lembrei de um texto, eu fiz história, né? E uma das disciplinas que eu mais gostava era a filosofia da história, e metodologia da história também. A gente tinha que ler um livrinho lindíssimo do Mark Bloch, que chama Apologia da História e o Ofício do Historiador. E esse livro começa justamente com uma questão da utilidade da história, com a pergunta de uma criança. O filho do Mark Bloch perguntou para ele: papai, para que serve a história? E ele vai escrever se a história de fato serve para alguma coisa. Ele escrevia esse livro dentro de um campo de concentração nazista, preso, sendo um judeu historiador preso no campo de concentração nazista. Sem bibliografia, é muito bonito esse texto. E trazida de uma questão de uma criança, né? As crianças têm questões elementares, filosóficas, fundamentais. E para que serve a história? A história precisa servir para alguma coisa? Era a questão, justamente. Para alguns, não. E como bem a Mili disse, enfim, para quem está no poder, colocando imigrante, prendendo imigrante, ordenando genocídios e guerras, a história não serve para nada, justamente. Mas há muita gente que acredita no papel da história e da memória. E é por isso que as duas, você vê, né, para alguns tem utilidade, para outros não. Por isso que eu acho que pensar o papel da utilidade... E eu lembro que a questão dos professores eram justamente... Você vai ser historiadora. Você entendeu que no mundo que você está, historiador ganha pouco, sim, que historiador tem uma vida difícil, que muita gente vai questionar o papel do seu ofício dentro do que a gente chama de mercado de trabalho. É igual artista, gente. Tem gente que acha que artista não trabalha. Mas o quanto a música foi fundamental na pandemia. Não só na pandemia, porque a arte é a alma de uma sociedade. A gente não vive sem a arte. Eu lembro que quando a Zélia Duncan, né, ela colocou um texto lindo que se não serve para nada, então devolva para mim seus momentos de alegria, suas festas com dança, os poemas com os quais você chorou ou sorriu, devolva para mim. Então, assim, por isso que a gente precisa repensar mesmo o conceito de utilidade, mas a história presta e ela é útil, e eu prefiro acreditar que eu sou útil também. Mas dentro desses termos aqui, da gente repensar o conceito de utilidade. Eu gostei disso. E se... Bom, a gente quer se sentir útil nesse sentido, mas e o sentido da vida, assim? Porque eu, além de gostar de me sentir útil, eu também gosto de dar sentido. Eu até exagero, gente. Tudo tem um motivo, tudo tem uma explicação, tudo... Peguei dengue pela segunda vez no mesmo dia, no ano, né, posterior. Então, esse ano, eu peguei dengue, no mesmo dia que eu peguei dengue no ano passado. Menina do céu. Aí eu falei... Não é por acaso, né? Alguma coisa tem aí. Tem mosquito. Mas, para além disso, comecei a procurar a razão de eu ter ficado com dengue. Provavelmente é época, né, que chama e tal. Mas, para mim, tinha uma outra razão. Aí eu falei, preciso rever, tô repetindo padrões, lá. Fiquei na análise. Energia, é porque eu preciso de um descanso, porque não me dão um descanso. Eu dou muito sentido para todas as coisas precisam ter um sentido para mim. E a vida, por muito tempo, não teve nenhum sentido para mim.
Eu falei muitas vezes, eu acho que ao longo da minha adolescência e depois na minha juventude para os meus pais, que eu não queria ter nascido. Acho que adolescente fala bastante isso. Mas eu verdadeiramente queria arrumar um jeito de não existir mais. E tentei fazer isso, inclusive. Ainda bem que não deu certo. E eu tô aqui hoje. Mas para mim, então, é muito importante ter um sentido, estar aqui. Qual que é o sentido da vida de vocês? Eu acho que a vida tem o sentido que a gente dá para ela, né? Eu acho muito importante essa busca por sentido. Ela é muito humana. É a gente ritualizar coisas e tentar entender por que isso está acontecendo. Tudo isso é muito humano e é muito bonito saber que você está aqui. É muito bacana. A vida. Eu fui uma adolescente gay, né? Eu era uma menina lésbica num mundo que dizia que não podia, eu não poderia ser lésbica. Então, durante muito tempo, a vida não teve nenhum sentido para mim também. E eu não me importaria de não viver mais. Eu lembro de ver meu pai saindo para trabalhar e eu pensava assim, por que ele faz isso? Por que as pessoas fazem as coisas que elas fazem? Aí eu comecei a sair para ir em festinha e eu via minhas amigas ficando com os meninos e elas estavam felizes de ficar e de beijar e de abraçar. E eu pensava assim, eu nunca vou sentir. Como será beijar alguém que você realmente quer beijar? Isso era proibido, né? Eu achava que era errado, que era uma doença e que eu ia, sei lá, ficar lá com a Margaret Thatcher ardendo no inferno. E aí, uma hora, a gente vê que não é assim. E quando eu me apaixonei, eu lembro, eu tinha 16 anos, eu me apaixonei pela primeira vez. E eu fiquei com a menina. E nessa hora, a vida fez todo sentido para mim, sabe? Nessa hora, eu falei, ai, gente, presta. Já sei por que eu estou aqui. Tá tudo, só via flores. Mas, de qualquer maneira, depois deixa de fazer sentido, porque daí você leva o pé na bunda. A desilusão. Isso. Então, é essa gangorra mesmo, é essa montanha-russa, assim. Mas eu acho que a gente busca esse sentido e é bonito quando a gente confere sentido às coisas, sabe? Esse da dengue eu não vou passar por isso, porque eu corri para tomar a vacina. Nice. Gente, assim, paguei um rim, 2 córneas, porque devia estar no SUS, mas não está. Mas eu entrei de joelhos no laboratório, eu falei, moça, pelo amor de Deus, me dá, eu não quero ser picada por esse bicho. Eu vi uma grande amiga minha, ela teve Covid quando ninguém podia ter Covid, ela ficou muito mal. Depois ela teve dengue, e ela falou assim, a dengue é pior. Falei, de maneira nenhuma, eu dormi lá no laboratório, falei, me deem essa vacina. Então, esse sentido, eu não vou passar por isso, mas... Mas, assim, sempre que eu fico doente, eu falo, não, tem um motivo, eu vou tentar encontrar aqui o sentido. E a arte faz isso, né? A arte tem pessoas brilhantes, geniais, que vão dando sentido à nossa vida, assim. Então, por exemplo, quando a Frida morreu, minha cachorrinha, eu sempre corro para ler Elizabeth Bishop, A Arte de Perder. É um poema lindo. A Arte de Perder não é nenhum mistério. É lindo, maravilhoso. Eu recomendo que vocês leiam. Então, sim, a gente vai dando... A resposta, eu acho que seria assim, a vida tem o sentido que a gente dá. E a gente vai dando sentidos diferentes em diferentes fases da vida, sabe? E uma hora acaba. E talvez a gente entenda qual foi o sentido de tudo isso. Talvez não, eu não sei. Mas ficar aqui agora tem sido uma coisa importante para mim. Até porque o mundo está tão complexo da gente olhar que toda hora que minha cabeça vai embora para o passado... Às vezes tem trauma, tem dor, tem amargura. Para o futuro tem medo, desespero. Então, ficar aqui agora é uma saída, é um escape para mim, sabe? Eu estou aqui agora, eu estou com vocês, agora, aqui. A gente está trocando uma ideia. Depois, não sei. Antes também, não. Mas aqui, agora. E se a vida tem sentidos diferentes ao longo da vida, qual é o sentido agora da sua vida? É criar. Falar com vocês, é ouvir vocês, é sentir. Numa sociedade que fala que a gente tem que pensar, cada vez mais eu acho que sentir dá sentido à vida, sabe? Você entender o que está te afetando naquele momento. Também é uma ideia muito heteropatriarcal, essa de que penso, logo existo. Sinto, logo existo. Né? Deveria ser assim. Pensar é uma... A gente também é levado a acreditar que nem todo mundo tem a capacidade de pensar, né? Homem pensa melhor do que... Homem é razão, mulher é emoção. Gente, eu nunca vi pessoas tão descontroladas como homem.
né? Nós somos controladíssimos, porque tanto de raiva que tem dentro da gente, né? E a gente controla, a gente não deixa a raiva sair. Às vezes eu gravo um vídeo, eu penso, não, tá muito nervoso, vou gravar outro. Não é isso, a gente se controla muito. Ai, nossa, achei que fosse só eu. Eu fico ouvindo minhas mensagens. Toda vez que eu vou mandar uma mensagem de áudio diante de algum problema, eu fico ouvindo várias vezes para ter certeza de que eu não falei de um jeito que pareça que eu sou raivosa, sabe? Pois sou. E a gente talvez devesse mais colocar raiva para fora, na verdade, né? Talvez, não sei, de algum jeito. Eu estaria presa, gente. Possivelmente eu também. Qual que é o sentido da tua vida, Sucena? Programa filosófico, né? Nossa, a gente tá hoje. Sabe que é um bom momento pra gente pedir um outro café? Boa ideia, boa ideia. Vamos de outro desse café, friozinho. bora. E não, eu sou muito ruminativa, né? E de fato eu tô ainda ruminando as coisas que a Mili e você tá trazendo. Mas eu concordo muito que o sentido ele tem que estar pautado no aqui e agora. De fato, a gente não vive se a gente fica demais no passado ou pensando demais no futuro, com aquela ansiedade do que vem. Então, buscar o aqui e agora para viver a beleza do que a gente... Claro, mas tem que ter um sentido. Eu acho que tem que ter um sentido. E eu sempre volto para Guimarães Rosa, quando Guimarães Rosa ele fala assim, existe uma finalidade depois do rio, mas é importante viver a travessia. E isso é sobre o aqui e agora. Mais importante do que começar a atravessar o rio é passar por ele. É passar pelos desafios até a finalidade, até o sentido. Fica uma coisa meio... Só que é isso, né? Tem sentido, mas ele não deve ser o mais importante. O fim não deve ser o mais importante, porque senão a vida não fica importante. Então eu preciso viver o aqui e agora, eu preciso beijar com vontade, eu preciso tocar com vontade, preciso comer com guludice, porque eu amo ser gulosa, viu, gente? Ai, quem quiser me dar um demais. presente de chocolate, um bom restaurante, eu estou aceitando. Então, assim, eu gosto de viver a vida. E, às vezes, sim, é bom ter sentido, mas é preciso abstrair também o sentido para que se viva. Porque senão você pensa demais no fim das coisas. E não pensa nisso aqui, ó, nessa beleza que é estar rindo agora com vocês, que é estar não pensando no sentido, mas no qual que é o sentido do sentido. Nossa, maravilhosa. Eu lembrei de uma conversa que eu tive recentemente com meu pai, depois que eu cobrei ele de uma sensibilidade. Eu tava com dengue, foi da dengue. Ele tava me cobrando uma coisa prática e eu falando, pai, eu tô com dengue. Eu quero colo, eu quero acolhimento, eu quero carinho. E mas ele não conseguia entender, não entendia muitas coisas. E aí a gente teve uma conversa bastante enérgica sobre isso. E meu pai falando, eu não consigo entender, eu sou um bom pai, eu não faço nada para atrapalhar a sua vida, eu não me intrometo, eu não complico nada, eu quero saber, né, o que eu tô fazendo. Enfim, por aí foi a conversa. E aí eu disse para ele, acho que foi até em texto, né, pai? Meu pai tá aqui também. Eu aproveito para fazer uma terapia familiar, sabe? Meu programa serve para isso. É maravilhoso que você tem o microfone e eles não podem falar. Exatamente! Exatamente. Eu devia ter trazido minha mãe. Exatamente isso. Você sabe, Mili, que eu falo, quando eles reclamam, eu falo, faz um podcast, fala de mim lá. Mas eu falei para ele, meu pai sempre foi uma pessoa muito prática. Então, e ele sempre falou que não precisava de terapia, e aí a gente tem que fazer terapia pela gente por ele, assim, sabe? Essa que é a realidade. Ele, mas eu não preciso, porque eu resolvo, eu sei lidar com as coisas, não sei o que lá. Eu falei, pai, acho que você não percebeu que a vida inteira você tem pegado atalhos. Você não tem atravessado, né? Você falou de travessia, por isso que eu lembrei. Você não tem atravessado. E pegar atalho pode fazer com que a gente sinta que é esperto, que chega mais rápido e tal, mas não dá pra gente o instrumento, o recurso para navegar. É só navegando que a gente ganha a experiência de navegação, né? Então, serviu para alguma coisa? Foi útil?
Vai procurar terapeuta? Que bom, que bom. Foi útil. Ê, viva! Louvado seja! Agora, vocês... O cafezinho chegou, né? Chegou. Vocês são super reconhecidas nas áreas de vocês, renomadas. E com números, fãs e, enfim, um reconhecimento formal também. Tem momentos que vocês sentem que falta alguma coisa ainda? Tem, né? E o que falta? É mais difícil, mas você estava falando com seu pai, né? Eu lembrei de um ditado que eu gosto também, assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Bom marinheira. Porque é isso, a gente se faz também essa couraça moral do caráter nos momentos mais difíceis. E a gente, nessa sociedade amalucada, adoentada, a gente também aprende que tristeza é uma coisa ruim, né? Você não pode ficar triste, faz qualquer coisa para sair dessa tristeza. Sai rápido desse lugar, né? Que é isso que você estava falando. Gente, a tristeza é fundamental. A dimensão da tragédia, ela é fundamental nas nossas vidas. Primeiro porque ela é inescapável, né? Não há vida que não conheça uma dimensão de tragédia, ou algumas dimensões de tragédia. A mais privilegiada das vidas tem a dimensão da tragédia. Então, essa correria para você não entender o que a tristeza está falando com você. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sem fazer nada... Gente, eu fico tão feliz sem fazer nada. É o meu maior talento. Não fazer nada realmente é o meu maior talento. Mas é isso, a gente fica encorajado, vamos fazer alguma coisa, vamos produzir, vamos sair desse... E rápido, porque você tem que fazer mais, e mais, e mais. Se você conseguiu comprar seu primeiro carro, você vai ter que ter mais um carro. Ou um carro melhor. Agora você tem um apartamento. Por que não 2? A gente é como se fosse um imperativo moral categórico, mais. Menos ou tá bom. Dizer menos ou tá bom, perdedor. Eles têm até uma palavra para isso, né? Loser. Não, essa pessoa não. Então, é uma maluquice isso, né? Da gente não poder dizer tá bom aqui. Tá bom aqui. Eu quero ficar assim. Essa é a vida que eu quero. Mas é isso. Para parte das pessoas, a vida é correria, é pagar boleto, é você ser explorado por alguém ou explorada por alguém, né? Então, eu fui para Nárnia, não sei o que você perguntou. Se falta alguma coisa. Se falta, parar de falar, né? Não pare nunca. Imagina. Falta, gente, falta, porque primeiro preciso entender se essa falta é a falta que estão me dizendo que falta, ou é uma falta que está vindo de dentro de mim? Porque, assim, eu trabalho com criação, né? Eu escrevo, eu coloco para fora as coisas essa associação de ideias. Então, eu gostaria de conseguir colaborar mais para que o mundo fosse um lugar melhor. Então, sempre vai faltar isso para mim, sabe? Eu tentar fazer mais coisas no sentido de fazer esse mundo ser um lugar melhor, mas o truque é saber o que estão me impondo e o que isso está dentro de mim. Assim, é óbvio que eu vou sair desse mundo sem ter feito tudo o que eu poderia, mas também é uma ideia maluca essa de que a gente alguém não vai pegar o que a gente fez e continuar, né? Marielle foi embora, mas Marielle não foi embora. Aniele está fazendo, tem mais mulheres negras fazendo. A saída de cena, por mais brutal, covarde que tenha sido da Marielle, não interrompeu a história da Marielle. Um monte de mulher negra falou, esse bastão é meu, eu vou fazer, eu vou sair. Mulheres brancas, mulheres de todos os tipos, mulheres cis, mulheres trans. A gente está indo com a Marielle, sabe? Ela deixou. E quando a gente sair, a gente vai deixar para alguém também, sabe? É isso que vale como herança. É uma passagem de bastão. Eu espero que exista alguma coisa depois daqui, gente. Eu realmente espero, porque a gente vai continuar vendo, né? Isso, essa passagem de bastão. Eu acredito que vai dar num lugar bom. Não sei se a gente vai ver, né? Mas eu acho que vai dar. Eu sou otimista. Que lindo. Falta alguma coisa? Nossa, falta muito. Falta muito. E você começou dizendo, né, da gente, das nossas carreiras. Primeiro que, assim, eu sou uma artista no Brasil, né? E
eu tenho muitos sonhos sobre conquistar mesmo o disco que eu quero. Gravei apenas um disco solo ainda, tinha um disco com a minha banda, né? Mas tenho o sonho de gravar os meus discos ainda. Ou seja, um disco para mim é muito pouco, então falta muitos discos, falta muitas parcerias, falta escrever o meu primeiro livro, falta eu morar em Salvador, que ainda é um sonho. E trazendo para esse plano que a Miri trouxe, falta muito, falta uma conexão e falta muitas utopias ainda, acreditar em muitas utopias para que a gente cresça enquanto sociedade. Eu sempre digo que enquanto a sociedade não transicionar inteira, a minha transição ainda é incompleta, né? E essa é uma frase de muitas pessoas trans, né? Então falta. A falta também é importante, porque a utopia também é importante para que a gente construa as coisas. Eu acredito muito em utopias, eu sou muito utópica. Se eu não fosse sonhadora, eu não seria artista, gente. Se eu não entrasse drasticamente no mundo das ideias e ficasse mergulhando por lá algumas horas, alguns dias, você que escreve sabe do que eu estou falando. Então, por conta dessa falta que também existe o sentido, né? E que a gente busca preencher esse vazio, essa falta com sentidos. Então, não é um sentido só. Tem alguns sentidos e a gente vai atrás deles, caminhando, sofrendo, caindo, se levantando e sabendo também que a felicidade é uma utopia também. Felicidade não existe. Imagina se vivêssemos 100% felizes, não existiria a felicidade. Então, existe a vida, existe a tristeza, como bem você colocou, existe a busca pelo sentido, que é um vazio profundo que nos leva à melancolia profunda. E é preciso, eu lembro, né, quando eu, assim como você, eu me apaixonava de forma escondida, então de forma velada. Era um horror. Era um horror. Tipo, eu sempre fui uma menina muito afeminada, que era xingada na escola, uma criança, um menino que era uma criança afeminada e só era. Eu não sabia que eu era afeminada, né? Só cruzava a perninha, e era xingada, já apanhei por conta disso. E é muito interessante que quando a gente se apaixona nesses lugares, você acredita que eu nunca permiti que eu não pudesse me apaixonar? Eu sempre falei assim, não, eu vou me apaixonar sim. Fala que eu não posso, mas eu vou dar meu jeito. E eu sempre dei um jeito, assim, ou seja na escrita, ou seja em um pseudônimo. Eu acho que assim, a gente merece viver o melhor desse mundo também, vivendo a paixão, dando os melhores beijos, os melhores... A gente não vai ter tudo, isso é real. Mas, enfim, aquilo que nos falta, a gente tem que correr atrás, e com muita consciência, né? Por isso que a arte existe. Tô viajando também, mas é bom. Mas eu acho que é pra gente viajar. Gente, viajar com vocês é ótimo. Quero sempre ser Mas a passageira arte dessa é uma viagem. busca pela falta também das coisas. E pelo sentido. Né? Pelo sentido. E agora, perguntando assim, mais... continuando, acho que a gente vai continuar nessa viagem, na verdade. Quem vocês foram ao longo da vida e dão graças a deusa que não são mais? E quem vocês ainda não são e querem ser? Uau! Nossa, a primeira vez que eu recebo aplausos pela minha pergunta. Pode aplaudir, gente, amei. Então, essa pergunta ela vai expor a gente, né? É essa a ideia. Então, eu cresci, eu sou uma mulher branca, cis, dentro de uma sociedade racista e LGBTfóbica, né? E transfóbica. Então, eu posso dizer que eu não sou racista e que eu não sou uma pessoa transfóbica. Posso. Embora eu tenha sido criada para ser, né? E sei que isso também está em mim, homofobia, todas essas estruturas de poder, né? Porque eu fui criada para ser. Mas eu preciso entender que nesse contexto, eu me beneficiei muito, né? Então, eu sei que eu estou aqui agora porque eu sou uma mulher branca. Nasci numa família
de classe média alta, estudei nas melhores escolas, frequentei clubes, tive babá. E isso me formou, isso formou uma personalidade arrogante. Eu cresci sendo servida, né? Então eu fui durante algum tempo uma pessoa snob, arrogante. Eu fui morar fora e daí eu trabalhei como garçonete, né? E foi a primeira vez que eu servi. Isso mudou muita coisa em mim. Eu vi os olhares. Eu era imigrante, né? Então eu caí no lugar daquela outra pessoa, né? Do outro, o radicalmente outro, né? Que o colonialismo cria, né? O negro, a mulher, o colonialismo vai criando essas categorias que são opostas ao universal, que é o homem branco, cis, heterossexual, né? Todo o resto é o outro. E eu não me enxergo, tipo Bacurau, eu era um motociclista de Bacurau. Sabe? Os caras fazendo trilha. Quando eu vi, eu falei, puta que pariu, era isso, gente. Então, quando eu fui servir, quando eu fui ser garçonete, eu entendi o outro lado. Como me olhavam, o que falavam de mim, como riam do meu sotaque. Isso começou a mudar coisas em mim, né? E depois eu fui estudar, e eu entendi o mundo, e eu entendi as coisas que eu sentia, por que eu sentia, eu me envergonho muito das coisas que eu sentia. Então, essa era a pessoa que eu fui e que está em desconstrução, né, gente? Eu acho muito curioso quando um homem fala assim para mim, eu não sou machista. Eu falo, meu amigo, como você escapou se eu sou? Porque fomos criadas e criados para ser, né? Então, é a consciência de que a gente precisa se desconstruir e de que eu posso dizer hoje, assim, eu não sou racista, mas eu preciso entender que eu me beneficio de uma sociedade racista. Essa sociedade me alavancou, né? Então, o privilégio gera oportunidade e oportunidade gera responsabilidade. A minha obrigação hoje é lutar para construir um mundo em que a gente não seja outro de ninguém, em que não haja outro. Porque você também coisificar o outro faz com que a gente seja insensível diante das fotos das crianças morrendo de fome em Gaza. É o outro. Se fossem crianças morrendo de fome em Paris, a gente estaria... o mundo teria acabado, gente. Não duraria uma semana, né? Então, por que eu aceito que a polícia entre nas favelas e nas periferias atirando, mas não nos condomínios do Leblon? Não aqui. Se a polícia entrar aqui numa casa atirando, porque é suspeito de tráfico, gente, onde moram os traficantes? É mais ou menos assim, tá? Para o Brasil. Para o Brasil. Estão em Brasília, não estão? Estão lá, gente. Entram lá atirando? Não. Então, assim, é essa consciência que a gente tem que ter. Então, eu me envergonho dessa pessoa que eu fui, mas eu acho que está tudo bem a gente se envergonhar do que a gente foi. Quer dizer que a gente está tentando melhorar, né? E qual era a outra? Onde a gente quer... quem você ainda não é, mas quer ser. Eu quero ser uma pessoa que se importe menos com as coisas, sabe? Coisa assim mesmo, material. Eu quero ser uma pessoa mais relaxada. Eu quero ficar mais no aqui e agora, mais do que eu consigo ainda, sabe? Eu quero transcender de alguma maneira. Porque assim, a gente critica essa sociedade capitalista, materialista, mas a gente está dentro dela, né? E isso está na gente. Então, eu dou importância às coisas. Se alguém usa uma coisa minha, eu falo, por que usou? Sabe? Eu não queria ser assim. Enfim, eu queria, continuar. Eu queria, daqui a 30 anos, olhar para essa Mili que está aqui falando com vocês e falar assim, aquela lá não era tão boa, não. Essa aqui é melhor. Acho mais ou menos isso. Maravilhosa. E você? Então, Quem que você foi, dá graças a Deus aqui não é mais, e quem você ainda não é e gostaria de ser? Olha, eu refletindo sobre essa questão, né? Hoje eu admiro muito, mesmo sabendo que existia uma dança da hipocrisia quando você está dentro do armário, algo muito triste. Eu não indico o armário para ninguém. Por isso que a gente fala de orgulho, né? Que a gente conseguiu arrombar a porta do armário de dentro para fora.
E o armário ele é insalubre, ele é sombrio, há muitos monstros lá dentro junto com a gente. E é de uma solidão muito profunda. E não é uma solidão legal. Apesar de que você tem que aprender a conviver com ela. Então, essa pessoa que eu fui dentro do armário, eu admiro muito essa pessoa também. Admiro muito a resiliência, o que essa pessoa me ensinou a ser enquanto Açucena, sabe? Não é legal, e não foi legal ser quem eu fui, dançando a dança da hipocrisia mesmo, porque eu fui criada para ser um menino, né? E é muito triste mesmo quando as pessoas quando você não consegue fazer ser ouvida, quando você não consegue ser entendida e quando querem dizer que o que você é um pecado ambulante, ou algo imoral, uma imoralidade ambulante. E você se coloca num lugar de profunda tristeza. Mas, enfim, até você se refazer por dentro todos os dias e descobrir que você é muito mais do que isso. E questionar a natureza das coisas mesmo. Eu acho que existe, se há uma das grandes qualidades que o ser humano tem, é da questão. É de questionar, é de colocar as coisas contra a parede, falar, não, peraí, calma, não é bem assim. Isso é o pensamento crítico quem dá pra gente. E a arte quem dá pra gente é você ouvir os seus velhos e até questionar os seus velhos com muito respeito, é entender sua ancestralidade, é entender os movimentos dos seus iguais, é entender o movimento da dignidade humana. Quando você entende dignidade humana, amor, você começa a não aceitar muita coisa, porque é simples, inclusive, você... na real, não é simples, mas é simples também. Entender que a dignidade é algo muito, muito simples. Mas, às vezes, a simplicidade leva tempo, né? A simplicidade ela é muito sofisticada. A simplicidade é o ápice da sofisticação, inclusive. Quando a gente entende isso, às vezes a gente pode ter vivido muito e perdido muito da vida. Mas, enfim, eu não gostaria de ser aquele menino afeminado, mas aquele menino também, eu rezava, né, para ser Açucena. Olha só. Eu rezava para Deus acordar no outro dia com a cirurgia já prontinha aqui, como se um órgão genital me fizesse ser mulher. E eu não entendia isso. Só foi com o tempo que eu fui entendendo a mulher que eu sou hoje. Só foi com o tempo que eu fui entendendo que eu naturalmente buscava os signos do feminino como uma identidade natural do que eu era no mundo. Eu só ia com as minhas amigas, eu só ia para a cozinha com as minhas tias e a minha mãe, eu só ia. Era um movimento natural da minha vida. E, enfim, e o que eu quero ser? Essa é uma pergunta difícil. Quando você falou que queria ser uma pessoa melhor, eu lembrei de uma amiga, Yala Orixá, que chegou para minha sogra e falou assim, ó, olha, minha filha, não seja boazinha demais não, que senão Deus leva. Arranja alguém para você falar mal amanhã, compra um vibrador e pensa bastante safadeza. Não seja boazinha demais, senão eu tenho que ter uma maldadezinha aí também. Brincadeiras à parte. Boa, né? Maravilhoso. Brincadeira, mas uma coisa interessante desse movimento enfim, a gente quer ser alguém melhor mesmo, mas vivendo num mundo melhor também, né? Vivendo, enfim, eu acho que é utópico mesmo. Eu vou falar o quê? Eu quero ser alguém melhor, poxa. Eu quero casar também, eu quero ter uma vida banal também. Eu quero poder entrar num banheiro de boa. Eu quero poder saber que as minhas manas e meus manos estão sendo respeitados em qualquer lugar. Quando a gente fala assim, bota a cara no sol, querida, né? Quer dizer que a gente pode ser um ser à luz do meio-dia e não só um ser das esquinas. A gente pode ser o que quiser primeiro, mas não só o lugar que nos colocaram. Então, eu acho que é viver com dignidade, viver sem se preocupar com esse amanhã, sabe? E é muito difícil, porque, de fato, nós aqui não podemos não viver só o aqui e agora. Isso é muito triste, porque a gente sempre está se preocupando com amanhã, porque tá foda.
A gente não sabe se vai existir, né? Ainda bem que existe pessoas como vocês, um auditório lindo como esse, que aplaude os nossos pensamentos. Verdade. Eu acho que... Eu não sei, vocês acham que a vida presta então, apesar de ou por causa de tudo isso que a gente está falando? Tudo isso. Por causa de. As duas coisas. As duas Por coisas. causa de e apesar de, né? As duas coisas. Sim. Sim. E a gente vai continuar, então, discutindo como a vida presta. Sabe o que eu queria saber de vocês? Se a gente consegue, se vocês conseguem, porque eu sei que eu tenho muita dificuldade de perceber que a vida presta no miudinho, nas pequenezas da vida. Então eu vou querer saber, mas isso na parte 2. Se você quer assistir a parte 2 com Fala Márcia, participação da plateia, é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na sua tela ou clicar no link da descrição desse episódio. Mas agora eu vou convidar vocês a virem comigo para o Louvada Seja, que é eu aproveitando meu livro, aqui fazendo o meu bom jabá. E eu vou sortear uma frase. E aí a gente vai fazer um milagre de transformar essa frase. Às vezes fica bem esquisito, às vezes funciona. Transformar como? Vou dar um exemplo. Tá. Por exemplo, aqui tem uma frase que é desejo relações firmes e, portanto, maleáveis. Desejo relações... Aí vocês falam o que vocês desejam, entendeu? Entendi. Entendeu? Aí eu vou sortear aqui agora. Era uma vez uma jovem exausta. É a primeira frase. Era uma vez... Era uma vez uma jovem sonhadora. Bonito. Era uma vez... Era uma vez... Nossa! Mas é o que tinha que ser? É o que você quiser. Pode ser de você. Era uma vez uma menina ingênua. Não é Eu já mais. fui, não é mais. Muito Não bom. é mais. Se era uma vez, não Era é mais. uma Mandou vez. muito. Arrasou. Ai, gente, eu sou apaixonada e fiquei ainda mais apaixonada por vocês ao longo dessa conversa. E eu quero presenteá-las com amor próprio. Então, entra, Stephanie, com amor próprio. Cadê? Opa! Coitada, deixa eu... Opa. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Que Steph. lindo isso, gente. Você viu? É um livro tamanho família, mas é que tem várias coisinhas aí pra gente aproveitar. Ó, é ótimo pro dia, uma tarde no sítio, chazinho, né? Nossa. Tem um chazinho na área, isso. Chazinho, tem um difusor com incenso. E embaixo de tudo isso, quando vocês abrirem, vai ter o livro. Prometo. Que lindo isso. Nossa, é uma Obrigada. maleta. É uma maletinha, Ah, é. isso. É uma maletinha. Muito chique. Chique, né, gente? Chique no último. Gente, eu quero muito agradecer vocês por essa troca. Eu realmente sou apaixonada. Eu tava até nervosa. Eu tava falando pra Júlia, fazia muito tempo que eu não me sentia nervosa antes de eu entrar no palco. Eu tava hoje, ali atrás, fazendo... Cadê Mariel e Cauê aqui? Tava fazendo exercício para passar o nervosismo, porque é isso, quando a gente tá diante de pessoas que a gente admira muito, né? Eu acho que a gente se sente com uma responsabilidade maior de fazer um trabalho ainda melhor, né? E não fracassar. Meu medo muito grande de fracassar. Então, muito, muito obrigada pela generosidade, pela troca, por estarem aqui hoje. Obrigada mesmo. Obrigada a você, Eu que Sofia. agradeço. Obrigada a vocês. Prazerzaço. Olha! Obrigado. Agora, eu queria pedir para vocês deixarem aqueles recadinhos, que eu digo que pode ser desde arrobas, lançamentos, até bebam água, usem filtro solar, se vocês quiserem. Eu vou. Eu tô nas redes sociais, né? Eu tô no TikTok, eu tô no Instagram.
Não tô no Twitter, porque eu saí daquela rede fascista, me matei naquela rede. Mas nas outras eu tô. Então, se quiserem, me sigam nas redes. Eu tenho um curso também, Feminismo como Potência de Vida, tá lá no meu Instagram. Se vocês entrarem no Instagram, tá lá no Linktree, é só clicar. É um curso que eu desenhei com muito carinho para dizer isso, assim, feminismo é uma ferramenta de autoestima, de amor próprio e de potência de vida. Então, é o primeiro módulo de alguns outros que eu vou fazer, que eu fiz com muito carinho, muita dedicação. Tá lá, tem um livro também que eu escrevi com a antropóloga Paola Lins de Oliveira, que chama Feminismo para Não Feministas, que é justamente para a gente convocar aliados. E um livro que chama O Ano em que eu Morri em Nova York, que é um romance. Eu transformei o pé na bunda em fonte de renda, gente. Maravilhosa. A cena e os seus recadinhos. Também tô no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify, enfim. Principalmente, né? Sou uma cantora e lancei meu primeiro disco, Lusco Fusco, está disponível em todas as plataformas de música. Acompanhe minha agenda também, acabei de fazer alguns shows em São Paulo na virada, enfim, no Sesc Pompeia há uma semana, que eu lancei um show muito legal com João Camareiro, que é um show que homenageia o cancioneiro ao violão, né, com o disco A Flor da Pele do Ney Matogrosso, com Rafael Rabelo. Pretendo fazer de novo. E, enfim, acompanhe minha agenda, que eu vou amar cantar para vocês. Teu show das vozes. Ah, sim, que é outro show que está vindo para São Paulo em breve. Boa. Agosto eu quero trazê-lo, que é a canção é urgente, vozes latino-americanas, que a gente evoca vozes de grandes compositoras e cantoras do período da década de 60 e 70, no contexto das ditaduras militares. O movimento se chama Nova Canção Latino-Americana, encabeçado pela Mercedes Sosa, Violeta Parra, Chabuca Granda. Do Brasil, a gente traz Elis Regina, que cantou Milton Nascimento maravilhosamente bem, que estava nesse contexto. Tipo, graças a la vida que me ha dado tanto. Então, já a gente traz. Nossa! Bom demais. Obrigada, gente. Graças a la vida. Graças a la vida. Bom, eu vou finalizar esse nosso encontro de hoje com uma reflexão que está bem no coração, assim, no propósito da louva. É uma reflexão da Judith Butler. O fato de que somos, de maneiras diversas, vulneráveis à perda e à violência, cria paradoxalmente as bases para nossa ligação ética uns aos outros. Esta precariedade compartilhada funda uma política baseada na interdependência e não no domínio. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada,